que acontecerão nessa noite, e por aqueles que já aconteceram no nosso meio. Eu te dou graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Obrigado, grupo de louvor. Daqui a pouco a gente volta. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Obrigado pela homenagem. Amém. Muito feliz de poder estar completando mais um ano de vida. E no meu caso, queridos, eu não sei você, mas no meu caso parece que eu fico mais novo. A Bíblia diz que mesmo que o nosso homem exterior ele se corrompa, o nosso homem interior ele se renova a cada dia. Amém? E nós somos seres espirituais, e como seres espirituais nós vamos avançar, amém? E vamos chegar à perfeição daquilo que Deus quer para nós. E esse é um momento oportuno que Deus quer compartilhar da sua palavra, da vontade que Ele tem para a nossa vida, de fazer com que a gente lembre daquilo que Ele tem para nós. Porque às vezes, amados, eu não sei você, mas se a gente não ficar antenado, ligado naquilo que a palavra diz ao nosso respeito, naquilo que Deus falou para nós, por causa das circunstâncias, por causa das intempéries da vida, parece que nada está acontecendo, parece que Deus está esquecido. Mas, amados, só parece, Deus não está esquecido. Amém? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Diga, as promessas do Senhor vão se cumprir. Amém, queridos? Diga, vai acontecer. Pode até parecer que não vai acontecer, amado. Pode até parecer que está demorando, mas tenha calma, fique tranquilo, porque Deus é fiel. Ele vela, Ele vai cumprir aquilo que Ele estabeleceu na minha vida e na tua vida. Amém? Enquanto não se cumprir, amados, não larga da palavra, não solta aquilo que Ele um dia falou ao teu coração, através da sua palavra, ou através de homens e mulheres que Ele levantou para dar uma palavra de revelação para você, uma palavra de sabedoria, algo que veio do Espírito para mexer na tua vida, naquilo que tem para acontecer. Porque, amados, cada dia que passa eu fico mais convicto de que, independente das coisas que possam estar acontecendo do meu lado, vai acontecer. Aleluia. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Nós vamos passear um pouco na palavra, para podermos embasar, amados, tudo o que eu quero falar com você nessa noite, acerca do Deus de promessa. Aleluia. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Diga: Deus ouve o clamor do seu povo. Aleluia, aleluia. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?
Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Aleluia. Eis aí a diferença. Você não está só. Há um plano e um propósito de Deus para se cumprir na tua vida. E é na tua incapacidade de realizar as coisas que Ele se manifesta, te capacitando com a graça que está disponível para a tua vida e para a minha vida. Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Deus é o que é. Ele é o que você precisa que Ele seja. Ele faz o que você precisa que Ele faça. Ele age naquilo que você precisa que Ele haja. Aleluia. Se não existe, Ele cria para te dar. Esse é o Deus do impossível. Esse é o Deus de milagres. Esse é o Deus da promessa. Ele é o que é. Ele não é o eu era, nem será o eu serei. Ele é o eu sou. O Deus presente, o Deus conosco, e o Deus que hoje está dentro de nós. Aleluia. Aleluia. Eu fiquei pensando sobre isso essa semana, e foi muito interessante, porque de uns 2, 3 dias para cá, sinais começaram a acontecer sobre essa palavra. Uma ministração que eu vi, eu cliquei lá, de repente passou de uma mensagem para outra, e a mensagem era parecida com aquilo que estava no meu coração. De repente hoje, quando eu vejo lá que vou olhar o WhatsApp, pastor Alex colocou uma música lá, e tinha tudo a ver. E de repente eu recebo uma mensagem de Manu de Serpa, falando sobre isso, por causa do maná que hoje eu tinha escrito, que Deus falou com eles através de uma oração que eles tinham dado, e tinha já respondido a eles. E amados, eu vejo como Deus, Ele mexendo, sabe, para querer sinalizar e para querer lembrar a mim e a você que Ele não está esquecido daquilo que Ele prometeu. Amados, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele cumprirá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E interessante, amados, que a Bíblia diz aqui que Deus, Ele levantou Moisés porque Deus ouviu o clamor do seu povo. Você acha que Deus não está ouvindo o teu clamor? Você acha que Deus não está vendo as lágrimas que estão vertendo do seu rosto, quando ninguém está vendo? Naquelas madrugadas da vida, naqueles momentos que você está só e que está desesperado e que está com alguma situação, seja ela qual for, e que você não encontra solução. Você olha para um lado, olha para o outro, você procura de todas as formas, você procura pessoas e parece que nada está acontecendo, parece que está indo de mal a pior. Eu quero te dizer, amados, o eu sou, Ele está ouvindo o teu clamor. Se Deus, Ele ouviu o clamor do povo dele, e o povo dele não tinha a condição que eu e você hoje temos, quanto mais Ele ouviu o clamor do seu filho. Amém. Aleluia. Aleluia. Sabe, você passa na palavra, você olha coisas na palavra e você vê verdadeiramente que as pessoas que se destacaram, se você for olhar na galeria da fé, os heróis da fé, aquele capítulo de Hebreus 11, que fala sobre fé, dá definição de fé, e diz vários nomes lá, que estão na galeria da fé, que cada um deles teve uma propriedade na vida, teve algo que aconteceu na caminhada deles, que eles permaneceram firmes, crendo na palavra, crendo no Deus do sobrenatural. E amados, todos eles tiveram uma condição onde Deus os exaltou, por causa do posicionamento que eles tiveram. Amém? Por causa do posicionamento. Porque, amados, deixa eu dizer uma coisa, não é porque Deus prometeu, não é porque Deus falou, que Ele tem a obrigação de fazer na mesma hora que você quer. Amém?
Existe o tempo e o modo de todas as coisas. E a gente precisa nessa noite sair daqui com esse entendimento. Se está demorando, é preferível que a gente imagine algo. A gente precisa olhar para nós para saber se tem alguma coisa que está errada. Se não tiver, amado, tudo bem. A gente precisa olhar para saber se o inimigo está com as suas patas imundas, segurando, retendo a bênção que Deus tem para nós. Se for, você já tem autoridade para mandar ele parar. Satanás, alto lá. Você mexeu com quem não devia. Amém? Você tem que ser rápido em fazer isso. Mas pode acontecer de ser o próprio Deus que está fazendo com que a coisa não chegue, ainda não se manifeste, porque Deus conhece a nossa estrutura. Deixa eu lhe dizer uma coisa, compartilhando algumas coisas que tem lá do Antigo Testamento, com algumas figuras que são tão importantes. O próprio Moisés. Quando Deus falou com Moisés, amados, isso aqui já se tinha dado um tempo em que Moisés, quando tinha 40 anos de idade, e a gente sabe como Moisés nasceu. Se não sabe, deixa eu falar só um pouquinho. Ele é hebreu, mas naquele tempo os meninos hebreus eles eram mortos, porque o povo de Israel estava crescendo sobremaneira. E eles cresciam e eles eram fortes, e eles eram escravos do povo egito. E Faraó mandou que todos os filhos homens eles fossem mortos assim que nascessem. E Moisés nasceu, e a sua mãe junto com seu pai, eles combinaram, e eles pegaram lá um cesto. E esse cesto hoje, eu não sei se você sabe, um dia desse foi que caiu a ficha na minha vida, né? Que tem um cesto que as crianças usam, que é chamado de Moisés. Aí eu entendi que era, rapaz, é porque Moisés foi no cesto no mar, no Nilo. Aí chamamos aquele cesto que você vai para todo canto, né? Que tem o berço fica lá, estabelecido no quarto, não é? Mas tem o cesto, que para onde você vai, você leva o cesto. Pois não é que o nome é chamado Moisés? Amém? Alguns foi revelação, né? E amados, eles colocaram aquele menino dentro daquele cesto, e a irmã dele ficou acompanhando aquele cesto pelo rio Nilo. E amados, eu não sei se você sabe, mas o rio Nilo era cheio de jacaré, crocodilos, que podiam devorar ele numa só tacada. Mas a mão do Senhor já estava sobre a vida daquele homem, porque Moisés nasceu por causa de um propósito. Mas você nasceu porque tem um propósito da sua vida. Você não é obra do acaso. Você nasceu porque tem um propósito. Moisés nasceu porque tinha um propósito. Deus já tinha preparado desde a fundação do mundo Moisés nascer naquele tempo e libertar aquele povo. Mas Deus tinha falado a Abraão, amados, que aquele povo de Israel ia ficar peregrino durante 400 anos. Para Deus não tem nada escondido. Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente. E ele já tinha dito a Abraão que o povo ia permanecer preso, escravo, durante 400 anos. E quando chegou mais ou menos 390 anos, Moisés com 40 anos, ele foi criado pela filha de Faraó, mas ele passou o tempo da sua infância, não é? Com a sua mãe mesmo, a mãe que o pariu, amamentando, dando todo o cuidado. Ou seja, ele ficou junto com o seu povo também. Mas ele era paparicado e ele foi versado em tudo. Ele foi preparado para ser o substituto de Faraó. Ele foi preparado em tudo. Ele foi inteligente e ele aprendeu muitas coisas, idiomas. Ele não era um tolo, ele era alguém sábio e alguém que foi instruído da melhor forma possível. Se alimentou da melhor forma possível, se vestiu da melhor forma possível. Tanto é que a Bíblia diz que ele recusou o galardão do Egito. Ele desistiu dessas coisas naturais para servir ao Deus verdadeiro. E acontece que quando ele estava com 40 anos, amados, ele sabia
Ele já tinha noção de tudo que estava para acontecer. E com 40 anos, ele passeando lá, ele viu aquela situação em que o egípcio estava surrando um irmão dele de sangue, um irmão dele um israelita. E ele chegou naquela situação, lutou e terminou o soldado morrendo. E por causa daquilo, ele teve que fugir. E é interessante, queridos, que quando o povo de Israel clamou, esse clamor todo para se livrar das garras dos egípcios, naquela época, a verdade é que o tempo era para ser 400 anos mesmo, porque foi o que Deus estabeleceu. Mas tem coisas muitas vezes que nós fazemos, que nós mesmos é que fazemos com que as coisas sejam atrasadas. Moisés, ele não deveria, não era tempo nem modo para Moisés fazer o que fez, de defender o seu irmão daquela forma, porque Deus não tinha falado com ele. Mas não faça nada se Deus não mandar você de fazer. Não haja por pressão. Na hora da situação adversa, na hora da complicação, na hora da coisa estar aperreada, tenha calma. Olhe para dentro. Uma voz lá dentro vai te orientar de como você deve proceder. Não faça as coisas precipitadamente, porque quando a gente faz dessa forma, a gente impede o agir de Deus, a gente atrasa aquilo que Deus já tinha dito. E Moisés teve que fugir. E depois de 40 anos, amados, Moisés foi levantado por Deus para tirar aquele povo com 80 anos de idade. 80. E tem pessoas que às vezes chegam a 50 anos, já acham que já está velho demais para o evangelho. Eu quero te dizer, amados, que aí é que você deve começar a fazer as coisas acontecerem. Tempo cronológico, Deus não tá preocupado com isso não, porque você pode fazer em um ano o que muitos não fizeram em 50. E aí, por causa daquela situação de Moisés, passou mais 30 anos, ou seja, do ano 390 até 430, foi quando Deus falou com Moisés. 430 anos, geração por geração, escravizada naquele Egito. Mas Moisés foi levantado, porque a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor, e Deus se incomodou com aquilo, e Deus lembrou-se da promessa que tinha dado a Abraão. Ei, Deus deu a promessa a Abraão, que o povo ia ficar peregrino, mas que eles, depois de 400 anos, iriam herdar a terra que mana leite e mel. Mas sabe, queridos, tudo também tem a ver com a minha parte e a sua parte. Se não fizermos por onde a nossa parte, não é porque Deus falou que as coisas vão acontecer, porque Deus prometeu a toda aquela geração, e Moisés foi usado por Deus, e com muitos sinais e maravilhas que aconteceram, aquelas 10 pragas, e toda aquela situação que Deus disse como eles iam sair, e eles saíram com riquezas, não havia nenhuma enfermidade, todo mundo alegre, todo mundo feliz, porque Deus tinha prometido que eles iam sair daquela forma. De escravos passaram a livres, e não simplesmente livres, livres com provisão e com saúde. Eu digo, um dia nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, e com essa vida Ele nos deu prosperidade, saúde e paz. E se a gente não está andando nesse nível, tem alguma coisa que está errada. Não é com Ele, é conosco. E a gente precisa se alinhar para que a gente possa andar naquilo que Deus já realizou, já estabeleceu para nós. E deixa eu só abrir um parênteses aqui. Enfermidade, aliás, saúde não é promessa. Amém. Deus é um Deus de promessas, mas saúde já é um fato. Pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Oh Deus, eu creio que eu serei curado. Não, você tem que crer que você já foi curado, e o sintoma vai desaparecer. Amém? Crede que recebestes, e será assim convosco. Voltando para a história. Então Moisés tirou aquele povo, mas a gente sabe que por causa daquele procedimento errado,
por causa de uma vida de murmuração, por causa de uma vida de incredulidade, eles endureceram o coração. E porque endureceram o coração, queridos, uma geração inteira ficou prostrada no deserto. E não era propósito de Deus. O propósito de Deus é que todo aquele povo usufruísse da terra que manava leite e mel. Então a promessa de Deus não deixou de se cumprir. Se cumpriu naqueles que pela fé e paciência continuaram firmes e fortes, Josué e Calebe. Do mesmo jeito que eles foram tirados com mão forte do Egito, aqueles outros foram também. Mas porque os outros não atentaram para as palavras de Deus e sucumbiram diante das adversidades da vida. Amado, deixa eu dizer uma coisa a você: a cada dia que passa a coisa vai mais arrochar. O mundo jaz no maligno, e a cada dia que passa a gente vê a depravação que o mundo está vivendo. O problema, a violência, toda a condição externa. Mas amados, nós não nos movemos pelas coisas externas, nós nos movemos pela fé em Deus. Entendendo de uma vez por todas que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não somos atingidos. Deus é um Deus de promessa. Diga, vai acontecer. Aleluia. Ele ouviu o clamor. Amados, deixa eu te dizer uma coisa: não cesse, se a coisa ainda não aconteceu, clama ao Senhor. E deixa eu te dizer, clama ao Senhor. Vou repetir, clama ao Senhor. Para de clamar aos outros. Clama a quem pode resolver. Para de autocomiseração. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, eu não sei. E quanto mais você falar isso, mais isso vai aumentando na tua vida, mais isso vai cauterizando na tua mente, mais isso você vai ficar com convicção de que você é um ninguém. Quando Deus já estabeleceu você como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, herdeiro dele e co-herdeiro com Cristo. Você tem que bater no peito e dizer: é anormal a minha vida estar desse jeito. Aleluia. Aleluia. Às vezes as pessoas dizem: esse povo vive dizendo que é um povo de fé e tal, e às vezes está faltando coisa na vida dele. Amado, nós vamos ver à luz da palavra que aquelas pessoas que foram exaltadas pelo Senhor, eles permaneceram firmes mesmo no meio da adversidade. Amém? Do mesmo jeito que Moisés foi e tirou com mão forte aquele povo, e os que continuaram certo, com o propósito certo, com o entendimento correto, eles herdaram a promessa, porque Deus, o que Deus prometeu se cumpriu. A terra manava leite e mel, a terra era abençoada, e Deus entregou a terra a Josué. Amém? Eles assumiram, eles tomaram posse daquilo que Deus já tinha dito. Amém? Aleluia, tomaram posse. Entenderam, permaneceram firmes, não titubearam. Queridos, não é só com eles. A Bíblia fala que Deus prometeu a Abraão um filho, não é assim? É interessante, amados, que Deus prometeu a Abraão um filho quando Abraão já estava numa idade avançada. Mas não era só isso. Além da idade avançada, porque pela idade avançada, naturalmente falando, eles já não podiam ter filhos. Mas não era só isso, além da idade avançada, Sara era estéril. Deus é especialista de mostrar: ó, não foi você, fui eu. Não fica pensando, amado, porque se você consegue fazer pela força do seu braço, você não vai dar a glória a Deus. Então tem momentos na nossa vida que você olha para um lado, você olha para o outro, é impossível. Aí o Deus do impossível se manifesta. Aleluia. Deus, ele só quer que a gente tenha esse entendimento dele, da gente olhar para um lado, olhar para o outro. Senhor, nas minhas forças eu não consigo, Pai, eu entrego nas tuas mãos essa situação. Ele diz: ok, filho, muito bom, agora eu vou me manifestar. Quantos estavam aqui na época que Scott Webb veio? Algumas pessoas, né? E alguns de vocês ouviram uma palavra que ele deu a mim, e nada aconteceu. Eu ainda não vi a tartaruga em cima do fio de alta tensão, naturalmente falando, mas todo dia eu vejo essa tartaruga. Todo dia que eu olho para um fio de alta tensão, e Deus foi tão bom que ele fez questão de botar um fio de alta tensão na frente da igreja.
Deus fez assim com Abraão. Deus prometeu a Abraão uma descendência poderosa. Um velhinho que não tinha mais como coisar com a velhinha. E a velhinha, além de não poder coisar com o velhinho, ainda era estéril. Aí Deus disse: olha, Abraão, para você não duvidar, quando você for no mar, na areia da praia, conta o grão da areia. Se você conseguir contar, assim será a tua descendência. Agora, para que você à noite não fique perdido e a tua mente fique vagando e você se distraia com as coisas do mundo, na noite, se você não consegue olhar para a areia, olhe para o céu e conta as estrelas. Se você conseguir, assim será a tua descendência. Todo dia, mas Abraão se acordava e ia dormir com a palavra de Deus diante dos olhos dele. Hoje, todo dia que eu saio da igreja, eu olho para o fio de alta tensão. Obrigado, Pai, pela tartaruga em cima desse fio de alta tensão. Alguém que não estava aqui, deixa eu traduzir para você o que foi isso. Scott Webb disse que vai acontecer algo na minha vida e na vida dessa igreja, que as pessoas vão dizer: mas rapaz, só podia ter sido Deus. Porque ele disse: não tem como uma tartaruga subir num fio de alta tensão. Se você vê um pássaro num fio de alta tensão, você nem vai achar normal. É uma coisa mais normal do mundo. Mas uma tartaruga, um elefante num fio de alta tensão, você no mínimo vai parar e vai observar e dizer: meu amigo, só podia ter sido Deus. Pois vai ter muita gente, amado, não só nessa cidade, mas nessa região e nessa nação, que vai dizer naquela igreja: só podia ter sido Deus. As pessoas vão dizer: aquele pastor não tinha tanta sabedoria para fazer o que está fazendo. Aquela diretoria não tinha tanto conhecimento para fazer o que está fazendo. Aquela igreja não tinha tanto dinheiro para ter tanta riqueza como está tendo. Porque só podia ter sido Deus. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. É um homem a mais que, quando ele esteve aqui, ele já tinha 50 anos de ministério. Quando eu entrei em contato com ele, através de Sheila disse: pastor, Scott Webb está perguntando o que é que o senhor quer que ele ministre, porque o que o senhor disser, ele toca. Esse não é uma pessoa preparada. Eu estou disponível para servir. O que vocês quiserem que eu sirva, eu sirvo. É como você chegar num restaurante onde tem todo tipo de comida, e você está lá e chega o garçom com um cardápio lá, tremendo, e você olha, cada coisa que você vê, cada um é melhor do que a outra, e você diz: meu Deus do céu, o que é que eu faço? Aí você tem que fechar o olho e botar o dedo. Eu digo: Deus está dando um cardápio nas nossas mãos para a gente ficar assim: meu Deus do céu, o que é que eu vou? Preparando um banquete na presença dos nossos inimigos. Banquete não só tem um tipo de carne. Abraão estava lá, o bichinho estava quieto, tranquilo, velhinho, mas Deus disse: eu quero algo com você. Aleluia. A Bíblia diz, amados, que Abraão creu contra a esperança. Entenda bem, não aconteceu a promessa de Deus no mesmo dia, não aconteceu uma semana depois. Aí sabe o que foi que aconteceu? Do mesmo jeito que Moisés, lá no início da sua caminhada com 40 anos, ele quis intervir e agir como Deus não mandou ele agir, e ele teve um prejuízo de 40 anos. Do mesmo jeito aconteceu com Abraão e Sara. Porque quando eles foram conversar, é mesmo que eu estava vendo a bichinha dizendo a ele: mas meu velho, o negócio está ruim, meu velho, não tem condições. Eu tenho aí, tem uma serva nossa aí, H, é H menor, tem H aí, não quer não H, se deita com H. Aí o velhinho foi e disse: mas minha velha, e aí? Disse: mas eu estou liberando. Liberou, dançou. Liberou, dançou. O que é isso? Querer agir na força do braço. Sabe o que é isso? Querer ajudar Deus. Mas nós não temos licença para querer ajudar a Deus. Quando a gente tenta ajudar a Deus, a gente atrapalha tudo, a gente bagunça tudo. Deus não mandou que Abraão se deitasse com Agar.
Deus disse que ele ia ter um filho com Sara. Veio Ismael. Até hoje eles pagam por esse prejuízo. Eles sofrem a consequência de um erro. Amados, o nosso erro é propagado, às vezes até para os nossos descendentes. Precisamos ter muito cuidado com a vida com que nós temos, para que a gente não venha a refletir aquilo que Deus não nos chamou para refletir. Nós devemos refletir paz, nós devemos refletir, sabe, vida, nós devemos refletir saúde, nós devemos ser daqueles que as pessoas olhem e queiram estar perto, para dizer, rapaz, aquela pessoa tem alguma coisa, ela não precisa nem falar nada, eu perto dela, eu já estou protegido, estou guardado, é uma atmosfera boa, amém? E aí eles falharam, porque quiseram seguir uma direção que Deus não tinha dado. E aí Deus teve que vir intervir e continuou com a promessa. Não foi assim que eu te prometi, Abraão. Não foi dessa forma que a gente combinou. O que você precisa fazer é um filho nessa mulher. Mas pai, mas Deus, ela é estéril. Não tem mais nem meio mais, amado. Se Deus falou, vai acontecer. O que é fé? Deus falou, acabou. Aleluia. Palavra de Deus, amados, quando Ele fala é ponto final, não tem vírgula mais não. Não tem mais, não tem porém, todavia, contudo, entretanto, não tem. Se Ele falou, Ele se responsabiliza pelo que falou. Se foi Deus, vai acontecer. Aleluia, vai acontecer. E aí eles tiveram um entendimento. Sara ainda quis titubear, quando ele já estava com 99 anos, né? Começou a rir. Ele disse, daqui a 1 ano a bênção vai chegar. 1 ano certinho eu vou voltar e a bênção vai chegar. E por causa daquele riso de Sara, o nome do filho deles foi Sorriso. Para eles nunca esquecerem, quando o menino estava brincando, Isaac, vem cá, Sorriso, eles começavam a rir dentro de casa. Porque eles entenderam que a alegria deles era a força deles. Eles só puderam manifestar a bênção de Deus porque teve que ter força no corpo deles. E eles entenderam que o nome do filho tinha que ter um significado plausível diante daquilo que Deus fez. E era por isso que eles chamavam Isaac. Eles colocaram o nome de Isaac, que é sorriso. Não sei se você sabia disso, mas fique sabendo. E aqui e acolá, Deus ele vai pedir para eu e você sacrificar o nosso Isaac. Como é o sacrifício de Isaac, pastor? Quando tudo vai mal, você começa a rir do problema, sacrificando Isaac. O sacrifício de Deus, que Deus pede para a gente, amado, não é nada de uma coisa ruim, de uma cruz nas costas, de pegar chicote e ficar dando chicotada nas costas. Não, amado. O sacrifício que Deus pede a gente é o sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que exalta ao Senhor, sabe? O sacrifício do sorriso, que foi isso que ele disse. Abraão sacrifica Isaac. Oh, aleluia. Está vendo uma alegria ali no meio, porque teve uns Abraão da vida, sabe, que geraram filho aí. Aí empolgaram um bocado de homem aí que... filho da velhice está chegando na igreja. Aleluia. Amados, a Bíblia diz, sabe, que mesmo nessa condição, Abraão, ele teve uma atitude. Diga, atitude. Entenda isso, amados. A promessa de Deus, nós precisamos entender que quando a coisa não está acontecendo, não se manifestou ainda, a gente precisa permanecer firme no Senhor. E essa firmeza requer uma atitude, um comportamento, uma maneira de ser, uma maneira de estar, uma maneira de agir diariamente. Porque deixa eu te dizer, eu estou falando isso para você hoje, e amanhã de manhã você talvez amanheça com uma notícia ruim.
ou com as notícias ruins que você tem ouvido e recebido todos os dias, aquela conta para pagar que o dinheiro não chegou ainda, aquela situação que você não resolveu, aquele problema de relacionamento que ainda não foi resolvido, não foi estabelecido, coisas para serem organizadas, e parece que nada está acontecendo, mas você precisa tomar a posição de ter uma atitude, porque não é só a fé, amados, é fé e paciência. Os antigos obtiveram as promessas pela fé e pela longanimidade, ou seja, um longo ânimo. Não é porque não se manifestou que Deus não falou. Amém? Porque tem muita gente que o ano passado geraram expectativa para o ano de 2018 e parece que foi pior do que o de 2017. Não acabou ainda e Deus pode mudar isso. Entenda bem, a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quando fala sobre isso, naquele contexto fala da vinda de Jesus. Pessoas que estavam reclamando, criticando essa história de que Jesus vem, e o tempo passa e as gerações passam, e eles querendo dizer que isso era uma mentira. E Pedro, essa passagem foi falada por Pedro. Pedro começa a lembrar do dilúvio. Pedro fala do dilúvio, uma promessa que Deus tinha dito ao povo, e Deus falou. E o dilúvio, lembra quem? Lembra Noé. E por que lembra Noé? Daquilo que nós estamos falando. Deus chegou para Noé e Deus deu instruções a Noé de construir uma arca, não foi assim? E deu os detalhes da arca. Mas, amados, Deus deu detalhes da arca, Deus falou a Noé, mas não caiu um pingo de chuva. Nunca ninguém tinha visto um pingo de chuva cair naquele lugar. Não havia chuva ainda na terra. Mas Deus disse a Noé: vai acabar tudo em dilúvio, porque o homem se depravou. O homem está depravado. Estão se casando, se dando em casamento, está tudo errado. E eu tenho que começar tudo do zero. E Deus viu em Noé um homem justo naquela época, naquela dispensação. E porque ele viu daquela forma, e eu quero te dizer isso também, lembrar a você. Hoje de manhã falamos de família. Deus, ele viu uma atitude, um comportamento correto de Noé. E porque ele viu aquela atitude de Noé, ele disse: Noé, vai ser salvo tu e a tua casa. Continua com o comportamento correto, porque os teus filhos e o teu cônjuge, eles vão se endireitar. Porque a promessa de Deus é para todo mundo. E amados, lembra por quê? Porque Noé estava lá fazendo aquela arca, e o povo passava, gaiofava dele, o povo tirava onda, porque o povo faz isso, queridos. Quando você anda em fé, sempre vai ter os asseclas de Satanás para estar falando coisas no teu ouvido, para você desistir da tua fé, desistir do teu comportamento. Noé estava lá, batendo lá com o martelo, colocando uma madeira na outra madeira, lapidando aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Passou-se um dia, passou-se uma semana, passaram-se 5 anos, passaram-se 20 anos, nada estava acontecendo. Eu fico pensando como era na cabeça daquele homem. Ele está administrando aquela palavra que Deus tinha dado a ele, enquanto as outras pessoas estavam mangando dele, tirando onda, dizendo que ele era um louco, um radical. Para que isso? Não havia nem água. E ele lá, fazendo o que Deus mandou ele fazer. Ele não se distraía. Ele não tirava os olhos, a atenção da palavra que Deus disse a ele. Passaram-se 50, 70, 90 anos, e Deus não faz, e nada vai acontecer. Eu creio, queridos, que ele tinha uma alma como eu e você tem, e com certeza, em alguns momentos, Noé questionou. Ele não era um diferente no que diz respeito a como nós temos o Espírito dentro de nós, e não tem coisas que a gente questiona. Eu quero te dizer, amados, que a partir de hoje, não questiona mais, descansa no Senhor, espera nele, e o mais ele fará. Chegaram 100 anos, e nada aconteceu, mas estava lá o homem fazendo a arca, fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Amados, faça aquilo que chegar nas suas mãos. Porque o que Deus prometeu, às vezes, amados, a gente está, por exemplo, acabou o rema, está em moda, vamos falar do rema.
acabou o rema. Tivemos o culto de imposição de mãos há 1,5 atrás, e muitas pessoas foram tocadas e palavras foram dadas. E às vezes, amados, em momentos como esse, tem pessoas que se perdem. Por quê? Porque quando impõem as mãos, um profeta, um pastor usado, inspirado por Deus, traz uma palavra de revelação sobre um chamado que aquela pessoa tem. E ele fala que aqui tem um chamado de pastor, que tem um chamado de mestre, que tem isso, que tem aquilo. Aquela pessoa sai no outro dia querendo abrir uma igreja. E não é assim, amados. Amém. Porque lá atrás teve um homem que estava apacentando as ovelhas do pai. Era um menino. E o profeta disse: chama. E ele chegou diante do profeta, e o profeta ungiu ele rei sobre Israel. O que foi que aconteceu? No outro dia colocaram a coroa na cabeça dele. Não, ele voltou a apacentar e continuou fazendo as mesmas coisas. 15 anos depois, diga 15 anos. 15 anos, amados, depois de um procedimento correto, de uma atitude certa, independente das aflições, independente das perseguições, independente das humilhações, independente de se esconder na caverna para não morrer, ele estava lá firme e forte, sabendo que tinha sido ungido para fazer alguma coisa aqui na terra. Não botou os pés pelas mãos. Tem pessoas que passam um tempo em um determinado lugar, recebem uma palavra, são preparados, podem começar uma obra, podem, mas é tempo, porque tudo está no tempo e modo das coisas. Por que é que você acha que tem tanta divisão de igreja? Eu digo a você, amado, sem medo de errar, o maior número de denominação que existe, o maior número, uma grande maioria, não foi aberta por inspiração, foi aberta por confusão, por separação, porque a pessoa, elas tinham chamado, estava sendo preparado, tinha tudo para caminhar certo, e parece que nada estava acontecendo, mas ela estava lá. E aquele desejo de começar algo. E parece que é como a pessoa está sentada com um prego, que não aguenta, não fica, fica incomodado. Amado, não se incomoda, faz o que Deus te chamou para fazer. Porque não tem homem nenhum na face da terra que vai impedir o agir de Deus na sua vida. Se você estiver com um correto, na forma certa, agindo da forma certa, no Senhor. Não tem como. Mas muitas vezes pessoas colocam os pés pelas mãos e fazem, até foram chamados para aquilo, mas no tempo errado, da forma errada, como Moisés fez, como Abraão fez com Ismael, gerando Ismael. E aí não só tem prejuízo para ele, mas tem prejuízo para ele e para todos quantos estão ouvindo. Porque, amados, um dia a conta chega. Se não é Deus que está guiando, até pode acontecer que os resultados estão vindo. Pessoas podem olhar e dizer: não, mas a igreja é abençoada, as pessoas estão até orando em línguas, a coisa está crescendo, está tendo conhecimento. Mas como foi a maneira de sair? Ou você acha que Deus é doido e esquecido? Tudo que o homem planta, ele colhe, está escrito. A conta chega. Não é porque o resultado está vindo que significa que Deus está aprovando. Segunda vez que o povo queria água no deserto, clamou a Moisés. Moisés já estava irado com o povo, porque o povo vivia murmurando. O povo vivia, sabe, queridos, que às vezes eu tenho que, e muitas vezes quando não é o Senhor que trata comigo, é a própria Lucerna. Porque às vezes chega com coisas para mim e às vezes eu fico mesmo meio que chateado, meio que, sabe, meu Deus, a gente tem falado tanto isso, tanto aquilo, e a gente começa a saber de erros tão de meninos, erros tão pequenos, e chega, sabe, eu entendo essa raiva de Moisés, essa ira de Moisés, como líder, porque estava lá
fazendo as coisas, educando aquele povo na palavra, instruindo aquele povo da forma certa, mostrou sinais, maravilhas. Aquele povo viu Moisés com o rosto reluzente, amados, porque estava na presença do Senhor. Mas na caminhada ele começou a ver tanto erro e tanta murmuração, que o próprio Moisés foi contaminado. E às vezes eu estou assim, e Luciana já, Beto, cuidado. Aí eu já me... Então, lá vem tu, né? Eu, para não ficar por baixo, né? Mas já sei que eu estou errado, né? Sei que eu estou errado. E eu tenho que me aprumar, me corrigir. Por quê? Porque senão eu entro nessa mesma condição. E isso é um engano, gente. Porque Moisés, irado, porque o povo estava murmurando, falou a Deus: Senhor, eles estão pedindo água. Deus disse: Moisés, fale a rocha. A primeira vez, Deus disse a Moisés: fira a rocha, pegue o seu cajado e bata na rocha. Ele feriu a rocha, verteu água da rocha, o povo bebeu e o povo matou a sua sede. Na segunda vez, Deus disse a Moisés: fale a rocha. Mas Moisés, porque ele pensou: se deu certo daquela vez, eu vou fazer do mesmo jeito. E sabe o que aconteceu? Ele pegou a vara e ele feriu a rocha. Ele não falou a rocha, ele feriu a rocha. Ou seja, ele desobedeceu Deus. Sabe o que foi que aconteceu? Todo o povo bebeu da água. O resultado veio. O povo foi saciado. Mas aquela atitude de Moisés comprometeu a sua entrada na terra prometida. Por quê? Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Deus não aceitou aquele erro de Moisés. E ele viu a terra, ele contemplou a terra, mas ele não colocou os pés na terra. Amado, eu fiquei pensando sobre isso. Porque Moisés, ele deu a incumbência daqueles espias entrarem, e os espias viram a terra. Os espias trouxeram até o fruto da terra. Mas o próprio Moisés nunca colocou os pés na terra, amado. Um homem que Deus levantou para tirar toda aquela geração da escravidão. E ele não teve direito de colocar os seus pés na terra. Tudo porque não deu ouvidos à voz do Senhor. Então por isso que nós precisamos ter muito cuidado. E não viver em impaciência. Sabe? Querendo colocar os pés pelas mãos, querendo tomar decisões precipitadas, querendo agir na força do braço, querendo agir no meio da pressão, no meio da dificuldade. Porque eu entendo, amados, do jeito que você passa, eu também passo. Do jeito que situações se levantam para você, se levantam para mim. E isso que eu estou falando para você, Deus primeiro falou comigo também. Mas nós precisamos entender o tempo e o modo de todas as coisas. Se não aconteceu ainda, permanece no Senhor, permanece firme, não titubeia, não murmura, não reclama, não questiona. Pode subir o grupo de louvor para cá. A Bíblia diz, você não precisa nem abrir, o Salmo 40, verso 1, Davi dizendo, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Na Nova Versão Transformadora diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Se ele esperou com paciência, quando ele clamou ao Senhor, significa que no momento que ele clamou, nada aconteceu. Se ele estava esperando com paciência, é porque também não foi no outro dia. Houve um tempo para aquilo ser cumprido. Mas ele tomou uma iniciativa de esperar confiantemente. Em outras versões, esperar com paciência. Na versão no original é esperar esperando. Como essa palavra esperar esperando não é algo muito, não é? Aí para entender melhor, a melhor tradução é esperar com paciência. Queridos, o Deus de promessas vai se manifestar naquilo que você está esperando
com paciência. A questão, mas não é não acontecer, não é não chegar, é como nós vamos agir nesse tempo que a manifestação ainda não veio. A atitude que temos, ou que devemos ter, é uma atitude de esperar confiantemente. Não é uma atitude de esperar com murmuração, com crítica, com aperreio, com choro. Se é de você chorar, quando for clamar, quando clamar, chore mesmo, porque o clamor é um pedido com choro, quase que beirando ao desespero, né? Quando alguém clama, tá ali, tá rasgando o seu coração para Deus, dizendo: Senhor, porque deixa eu te dizer, queridos, quantos aqui não já passou na mente, ou talvez já falaram: Pai, tu não está vendo não? Tu não está vendo a minha vida não, Senhor? Quantos aqui não chegaram a dizer: Ô Pai, não vai acontecer? Senhor, eu estou servindo, Senhor, eu sou fiel, Senhor isso, Senhor aquilo. Mas chegou o tempo, amado, da gente parar de ficar questionando isso, mas guardar o nosso coração e esperar confiantemente, porque Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele deu a cada um de nós. Cada promessa que está na palavra, amados, por si só ela já é ungida e estabelecida, não tem que questionar. Por quê? Porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. E as palavras que homens e mulheres ungidos disseram para nós, aquelas que você tem lembrança, se você não tem, eu até te oriento a, quando você receber palavras, escreve logo, para que você não perca aquilo que Deus falou. Hoje de manhã pessoas receberam palavras aqui. Anota, porque você vai ver a fidelidade de Deus na sua família. Anote, porque quando a desconfiança, a dúvida pairar, você vai na sua anotação e lê novamente, e aquela palavra vai acender o teu coração. Sabe quando o inimigo disser: não tem mais jeito, aí você vai e lembra, sabe, começa a se lembrar da palavra que Deus já estabeleceu na tua vida, naquilo que Deus já prometeu que vai acontecer. A Bíblia diz, você não precisa abrir, em Hebreus capítulo 6, verso 11. A Bíblia diz: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim, diga até o fim, a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Fé e paciência são irmãos gêmeos. Eu entendo que a nossa geração é uma geração de fast food, é uma geração de micro-ondas, é uma geração de internet nuvem. A gente não tem mais, como era o nome, a musicazinha da internet, que parecia que... Pronto. Não, hoje é tudo rápido. A gente hoje, a maioria das pessoas hoje, com um celular, não vai mais num caixa eletrônico para transferir um valor, para depositar. Depositar não, você tem que botar o dinheiro, né, ainda. Mas transferir, fazer um pagamento. Em casa você faz tudo, né? Tudo mais rápido, tudo mais prático. E às vezes, mas a gente quer atribuir essas coisas às coisas espirituais, mas não é muito bem assim não. Não é dessa forma não. É pela fé e paciência. Às vezes porque coisas não estão acontecendo, pessoas começam a dizer ou questionar que não estão andando em fé. Mas a própria Bíblia diz, amados, eu falei de algumas figuras aqui: Moisés, Abraão, Davi. O que dizer de José?
se acordou, colocou a melhor roupa que o pai dele tinha feito para ele. E porque ele se abestalhou e foi contar um sonho para os irmãos e para os pais, os irmãos ficaram com inveja. Cuidado de você estar contando sonho para todo mundo, porque nem todo mundo está alegre com a sua alegria. Eu era muito inocente, amado, há alguns anos atrás, quando tudo que Deus compartilhava comigo, eu compartilhava com pessoas. E na minha frente, maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Por trás, peia. Guarda os sonhos que Deus tem colocado no teu coração, e só conta para aquelas pessoas que Deus mandar você contar. Se Deus não mandar, fica calado. Quando se manifestar, todos verão. Mas aquele menino, que era o predileto do pai, passou pelo menos 13 anos para que aquele sonho que ele tinha tido viesse a se manifestar. E no meio desses 13 anos, não foi tudo lazer não, viu? Foi 13 anos de muita dificuldade. Foi 13 anos de muita situação adversa. Começou como escravo de Potifar, se tornou mordomo, porque Deus era com ele, e ele prosperava em tudo que tentava fazer. Mas porque foi fiel, diga fiel. Deixa eu te dizer, amados, você pode estar fiel, e por causa da tua fidelidade, você perder alguma coisa. E aí você pode questionar a sua fidelidade e achar que você está errado. José foi fiel a Potifar e ao Deus a quem ele servia, e não se deitou com a mulher de Potifar. E por causa daquilo, em vez dele ter sido exaltado, ele ficou preso. Passaram-se alguns anos, duas pessoas tiveram sonhos e foram compartilhar com ele, e ele interpretou os sonhos dos dois. E um deles, o copeiro, ia voltar para ficar com o faraó depois de 3 anos, depois de 3 dias, e o outro ia morrer, o padeiro. E assim aconteceu. Mas antes de acontecer, José pediu ao copeiro para lembrar dele quando estivesse junto com o faraó. Amados, deixa eu dizer, José não podia ter ficado frustrado e murmurado, reclamado, porque o copeiro não lembrou dele. Mas tem coisas que parece que é Deus que permite que não aconteça. Tem coisas, escute isso, tem coisas que alguém não está lembrando para que você alcance uma bênção, porque Deus vai permitir que aquela pessoa não lembre, porque Ele quer te abençoar de uma forma muito maior. Se aquele copeiro tivesse lembrado de José, sabe o que é que José poderia ter sido? Depois dos 3 dias que ele estava com o faraó, José talvez fosse ajudar ele na copa. José talvez saísse da prisão para ir lavar prato, porque a influência do copeiro era do prato para baixo. Já parou para pensar sobre isso? A influência do copeiro, o máximo que o copeiro podia dar a José era tirar ele da prisão para ele ficar lavando a comida, os pratos do faraó. Deus deu uma amnésia a ele de 2 anos. Depois de 2 anos, Faraó teve um sonho. E na hora que Faraó teve um sonho, ele não teve mais amnésia. Ele se lembrou. Teve um na prisão que falou, interpretou o sonho que eu tive. Traz o homem. José acordou barbudo, fedendo, uma roupa toda maltrapilha. José, vem cá. Faz a barba, toma um banho, corta as unhas, bota uma sandália nos pés. Hoje você vai estar diante de Faraó. Chegou lá diante do homem. O homem falou do sonho. Ele interpretou, não só interpretou, mas teve a sabedoria de dizer como ele deveria proceder por causa da interpretação do sonho. E ele disse: coloque alguém do seu lado que saiba administrar tudo isso que eu estou lhe dizendo. Faraó olhou para um lado, olhou para o outro.
olhou para os seus cientistas, os seus ministros, os seus secretários, os seus babões, olhou para o bobo da corte, aí disse: não tem nenhum igual a você, você agora vai ser governador do Egito. Não tem uma passagem na Bíblia referente a José que ele murmurou em 1 minuto. Fique calado diante das adversidades, porque tem um dia que Deus exalta. Se Deus foi assim com José, se Deus foi assim com Davi, se Deus foi assim com Abraão, se Deus foi assim com Moisés, Deus será assim comigo, Deus será assim contigo. Diga: Deus será assim comigo. Vamos cantar essa canção, fica de pé. Declara que o teu Deus é um Deus de aliança e um Deus de promessa. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh. Ei! Pode se alegrar. Aleluia! Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai se cumprir, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Diga comigo: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Oh, aleluia, vai acontecer. Quando a dúvida vier, declara: vai acontecer, vai acontecer. Do jeito que Ele falou, vai acontecer. Aleluia, aleluia. Oh Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ebria compra mastoquela mamahase, lagarabasoli cantra managosendile bahai, e rabagi asori anaya doriande lebaba, licandra mando yoso kiele bohoso, icandro manababasoye tela manase, rebalagada la bahasto yande rebreke, ribele canto e mamabacuti andalabas, bricla obromieto yandore cante pandaras. E cranda lavagoste e andalá e adorar, e na lavagaço e andalabaha, li cremomochuti anda, ziandaramose, gerecandarababaço e andalebagas. Te trouxe nesta noite para usar o meu filho e falar a você que eu não mudo. E que agindo eu, ninguém pode impedir, diz o Senhor. Não me esqueço de nenhuma palavra que disse ao teu respeito. Fique firme. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Se estabeleça em mim e na minha palavra, diz o Senhor. Porque quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não arderá em ti. Porque eu, com a minha mão forte, te livrarei de cada uma situação que possa se levantar. E exaltarei você diante dos seus inimigos. E você verá, e você dirá, e todos dirão, que só podia ser o Deus da sua vida. Eu sou o Deus da promessa, e eu velo pela minha palavra para cumprir, diz o Senhor. Fica firme, fica firme, porque diz o Senhor, vai acontecer. Aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida? Sente um pouco e fica nessa mesma reverência. Vamos ceiar. Mas eu quero saber se tem no nosso meio alguém que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida, ou por um motivo ou outro se desviou dos caminhos de papai, e hoje você quer voltar aos braços do Senhor. Se você está aqui no nosso meio, eu quero te convidar para que você possa vir aqui na frente, ser acolhido pelo nosso casal de conselheiros, que são pastores também, e cear junto conosco. Tem alguém? Todos salvos? Isso me lembra uma grande oportunidade que nós como igreja temos de podermos cumprir o chamado do Senhor na nossa vida, no ministério da reconciliação, falando do amor de Deus para as pessoas e trazendo elas para que elas possam sentar nessas cadeiras que estão vazias. Podia ser um parente nosso, um vizinho nosso, um companheiro de trabalho. Pensa sobre isso. Aquilo que Deus tem compartilhado conosco, Ele quer que nós compartilhemos também com as pessoas. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar os diáconos aqui na frente. Nós vamos participar da ceia. E hoje, mais do que nunca, vamos estar participando da ceia convictos de que Deus é fiel para cumprir com aquilo que Ele já estabeleceu. Queridos, eu não sei você, mas ao longo dos anos que eu tenho de crente, de filho de Deus, de cristão, eu recebi tantas palavras, amados, tantas palavras, tantas elas já se cumpriram, queridos. Palavras que quando eu ainda nem tinha entendimento do chamado pastoral para a minha vida, pessoas se levantavam e, usadas na palavra de sabedoria, falavam poderosamente e se cumpriu da forma que falaram. Vai acontecer. Nós vamos orar pelos elementos. Você que está nos visitando, se você nasceu de novo, você pode participar. A ceia é do Senhor, amém? Não é da instituição Verbo da Vida. Você é convidado de estar participando. E você vai receber 2 cálices. Quando a bandeja passar, você vai receber 2 cálices. Não participa, segura, para participarmos todos juntos. E esses 2 cálices, um tem o pão, o outro tem o suco de uva, ok? Vamos orar. Amém. Tire as suas mãos para cá, amém. Jesus, te damos graças por esse momento tão precioso, Pai, de participar desse memorial a você. Apresentamos a você esse elemento, esse pão que representa o teu corpo, o teu sacrifício, o teu corpo que foi moído por nós, o qual nos trouxe vida, o qual nos trouxe salvação. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Jesus, que estamos nós reunidos, Senhor, para te obedecer, pois tu deste o mandamento de fazer este memorial a ti até que tu volte, até que tu venha. Nós estamos reunidos aqui e essa é uma esperança, Senhor, que nos alegra saber da tua vinda. E aqui está o suco de uva que representa o teu sangue que foi vertido naquela cruz, para que nós sejamos curados e sarados. E aqui estamos nós, Senhor, para comemorar a tua vitória que é a nossa vitória. Muito obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor, adorar o Senhor enquanto você está recebendo. E enquanto nós não participarmos, a Bíblia diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois participe. Se você precisa se examinar, pedir perdão ao Senhor, esse é o momento propício para você colocar sua vida diante do Senhor e se consagrar a Ele. Amém? Glória a Deus.
deixa ela. Leva lá pro negócio, tá certo? Tá. Graças eu te dou.